Olá, gente, boa noite. Que bênção estarmos na casa do Senhor, né? Que Deus alcance sua vida, seu coração, não somente hoje aqui na casa de Deus, mas em todas as suas caminhadas com o Senhor, todos os dias de sua vida. Esse púlpito é parecido com o que tem lá na minha igreja, bem parecido. Só que eu achei, o irmão ia me colocar para pregar de costa para vocês aí agora há pouco. Gente, nós estamos no segundo dia da nossa semana de oração, Semana dos Jovens, né? Que tem um tema especial, porque nós somos sim herdeiros de um outro reino, não é isso? Nós vivemos no reino terrestre, passamos pelas agruras, as lutas dessa vida, mas Deus tem algo muito maior e melhor para cada um de nós. E nós devemos desde já viver o reino de Deus, mas lembrando que as lutas dessa vida vão bater a nossa porta. A gente nunca pode esquecer disso. A gente tem que estar com o pé no chão, sabendo do dia a dia, porque eu já vi muito cristão bom, que a gente via cristão bom, que a hora que a luta, a tempestade bate a porta, ele às vezes se revolta com Deus, achando que as coisas não era para ser assim, né? Mas se você pesquisar bem na Bíblia, você vai descobrir que grandes homens da Bíblia, inclusive Jesus Cristo, não teve vida fácil. Lembre-se sempre disso. Ninguém na Bíblia de verdade teve vida fácil, que resolveu seguir a Deus. Então, se você decidiu por isso, é lembrar que Deus está contigo, em cada momento, nem que seja no vale da sombra da morte, Ele está contigo. E você vai ser vitorioso com a graça do Senhor. Nós queremos fazer uma breve oração para iniciarmos o tema de hoje à noite. Assim como você está, pode fechar seus olhos, querido Pai. Obrigado, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Nós queremos sair daqui com o nosso coração radiante da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que teu Espírito preencha o nosso coração e que as decisões tomadas a cada dia, durante essa semana e durante toda a nossa vida, sejam pautadas pelos princípios e valores do reino celestial. Usa-nos em teu serviço, traga paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que você que vai nos assistir de casa também, que você seja muito bem acolhido, que você receba essa mensagem em seu coração, vinda do próprio Rei, do próprio Deus do universo. Nós ontem falamos sobre o choque entre duas cidades. E esse choque não é coisa do passado. Não é a Jerusalém, a Babilônia, lá do passado, lá da Bíblia. Não. Esse choque é hoje, é na sua vida, é no seu coração, porque só existem duas cidades em que você e eu faremos parte, ou fazemos parte. Ou a gente vive como cidadão de Jerusalém, mesmo estando com os pés na Babilônia, ou a gente vive como Babilônia e, de fato, não estamos caminhando para Jerusalém. Então nós precisamos entender, durante a semana vamos aprender a ampliar mais ainda o que é ser cidadão do reino de Deus, o que é ser um jovem de Deus, o que é ter o coração voltado para as coisas do céu a vida toda. Eu falei para vocês ontem também, rapidamente, acabei não expandindo muito essa ideia, mas nós vamos focar a semana toda no livro de Daniel, capítulo 1 e 2. Nós vamos tirar lições daqueles jovens que iniciaram sua caminhada num reino terrível, como escravos da Babilônia, mas que essas situações todas que eles passaram não invadiram de fato o coração deles. E é isso que nós vamos conversar bastante durante a semana. Imagino que todos aqui já pensamos em algum momento, em um dia podermos entrar numa máquina do tempo e observarmos o passado, tanto personagens da história, com episódios marcantes, que moldaram o mundo que nós vivemos hoje. Imagine só, você poder estar exatamente no momento ali, como uma mosquinha, queria ser uma mosquinha, já viram essa expressão? Uma formiguinha para estar ali e olhar, né? Você está exatamente no momento em que o Mar Vermelho foi aberto. Você já pensou nisso? Você voltar no tempo e conseguir ver aquele povo angustiado ali, alguns com mais fé, outros com menos. Moisés toca ali na água, bota o pé na água e o mar se abre. Já pensou você estar de camarote assistindo a épica batalha de Davi e Golias, tão famosa, que a gente conta para as crianças o tempo todo, tem história para cá, história para lá, enfim. Agora, vamos ampliar essa ideia. E se nós pudéssemos
mudar o rumo das coisas, interferir na história, ou se pelo menos sabermos com antecedência detalhes sobre as coisas que acontecerão. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso nunca. É só conversa fiada. Mas existe um Deus, existe um ser que pode realizar todas essas coisas que eu acabei de falar, porque Ele é soberano, eterno, e o tema de hoje à noite, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. O nosso Deus jamais foi pego de surpresa. Tudo está sob controle. Quando nós lemos Daniel, capítulo 1, e eu quero convidar você a voltar para Daniel. Ontem nós abrimos Daniel 1, alguns versos que lemos ontem, talvez a gente leia de novo hoje. É assim, nós vamos aí trabalhando esses 2 capítulos de Daniel, tirando lições para a nossa vida. Daniel 1, 2, por exemplo, nós lemos ontem, nós vamos ler de novo, porque ele traz a tônica do sermão de hoje. Tá? Daniel 1, 2 diz assim, acharam? Eu falei ontem que nós vamos trabalhar o livro de Daniel, mas você não vai me ver falando de profecia, das bestas de Daniel ali, né, das guerras. Não, não é isso. Nós vamos trabalhar a ideia desses jovens. Quem foram esses jovens? Tá? Daniel 1, verso 2 diz assim, o Senhor lhe entregou. Entregou na mão de quem? Verso 1 diz, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entregou nas mãos desse homem, desse rei, a Jeoaquim, que era o rei de Judá, do povo de Deus, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quando lemos Daniel 1, verso 2, no 3º ano do reinado de Jeoaquim de Judá, Nabucodonosor, invadindo Jerusalém, Deus já havia previsto, é aqui que eu quero focar nessa noite, Ele havia previsto exatamente o que ocorreria e revelou pelos seus servos, os profetas. Você vai encontrar, por exemplo, Jeremias falando sobre a queda de Jerusalém, e Jeremias dá nome aos bois. Ele fala quem é que ia atacar, ele fala quando ia acontecer, ele fala quanto tempo o povo de Israel ia ficar na Babilônia, ele usa o nome do Nabucodonosor, ele fala tudo, ele cita tudo. Jeremias 25 é o alvo dessa profecia que Deus deu a esse profeta, avisando que a Babilônia ia conquistar Jerusalém naquele período. Ele sinalizou quanto tempo o povo passaria fora de sua nação até a reconstrução de Jerusalém. 70 anos estavam determinados para que o povo passasse na Babilônia. A opressão, e aqui está o segredo, a Bíblia ela trabalha assim, é opressão, é angústia, é dureza, é tempestade, mas a opressão não dura para sempre. Essa é uma marca de Deus. Você pode estar passando por muitas lutas na sua vida. Tem um versinho que diz assim na Bíblia, o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Jó passou caos na vida dele, mas houve um fim. Houve um fim. Não sei o que você está passando na sua vida, mas a Bíblia sempre termina com esperança, porque você tem um Deus que pode tudo. A opressão não dura para sempre. Jeremias 25, verso 12, Deus disse que havia um prazo determinado. Então, era como se fosse assim, Deus estava... É duro usar essa palavra, Deus estava castigando o povo, não é bem a palavra certa. Mas Deus estava direcionando ali uma coisa que ele já havia avisado. Há cerca de 1000 anos antes, Deus havia firmado uma aliança com Israel. Que ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Abra sua Bíblia em Êxodo 19. Vamos ler isso aqui. Êxodo 19. Cerca de 1000 anos antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém, Deus havia firmado uma aliança com o seu povo. E está em Êxodo 19, e você se lembra exatamente o que tem em Êxodo 20. Porque uma das coisas que faz parte da aliança são os 10 mandamentos. Então, dentro da aliança de Deus com o seu povo estão os mandamentos. Em Êxodo 19, versos 5 e 6, ele diz assim, agora, pois... se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha o quê? O que é que diz na sua Bíblia? Propriedade, a gente é de Deus, propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
mas vocês serão uma propriedade peculiar, única, minha. E o verso 6, ele diz, vós me sereis um reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa aliança, queridos, estava firmada entre Deus, o Senhor de toda a terra, e o seu, olha a expressão que eu vou usar mais para frente de novo, o seu servo Israel. Israel era servo de Deus. Eu já preguei aqui muitos anos atrás, alguns não estavam aqui, sobre essa questão de Israel, e eu não vou poder entrar nesse assunto, mas ela é muito interessante. Porque essas guerras que aconteceram aí, Israel, Irã, não sei o quê, aí as pessoas dizem assim, o povo de Deus, Israel. Muitas igrejas por aí acham que é cumprimento de profecia, essas guerras de Israel com Irã, não sei o quê, é o povo de Deus. Gente, a profecia das 2.300 tardes e manhãs definiu um prazo para Israel. E você que é adventista tem que saber isso aí. Israel como nação de Deus, deixou de existir no ano 34 depois de Cristo. Estude a profecia, você vai entender. Depois de 34 para cá, Israel não é mais o povo exclusivo de Deus, não é. Eles tinham uma missão. Israel nunca foi um povo escolhido para ser salvo e ninguém mais vai ser salvo. Não existe isso, nunca foi. Nunca foi assim. Deus sempre quis salvar quem? Todos, não Israel. Deus queria que Israel fosse servo dele, para alcançar o resto do mundo, e que eles preservassem a semente do Messias. Era isso, acabou. Israel não cumpriu exatamente, e o que cumpriu, Deus teve que fazer a força ali, vai acontecer e ponto final. Vai nascer em Belém, vai ser filho de Davi, pois Deus cumpriu aquilo ali, mesmo Israel dando voltas e voltas e voltas, e não cumprindo o propósito de Deus. Israel era para ser servo de Deus. E aqui, talvez você tenha uma mentalidade um pouquinho antiga da igreja adventista, e eu vou te ajudar a entender uma coisa aqui, é fugindo um pouco do sermão, mas eu vou te ajudar. Do mesmo jeito que Israel nunca foi o povo exclusivo para a salvação, mas para o serviço, a igreja adventista não é a única que tem pessoas que vão se salvar. Nós fomos chamados para um serviço. A igreja adventista foi levantada por Deus nos últimos dias para um serviço. Isso significa que nem todo mundo que está aqui, infelizmente, e eu estou aqui também, vai se salvar. E que nem todo mundo que está lá fora vai se perder. Tá? Então a gente precisa tirar um pouco da arrogância que alguns têm nesse coração. Não funciona assim. Não foi no tempo de Israel e não é hoje. Porque Deus quer salvar todo mundo. Israel foi chamado para ser servo de Deus. Mas essa aliança de Deus com Israel, ela estava pautada em bênçãos decorrente da obediência e maldições pautadas na desobediência. E eu quero ler algumas dessas para você, porque você vai ficar vidrado. Como 1000 anos antes, Deus declarou com todas as letras o que ia acontecer quando Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28. O livro de Deuteronômio, quando você abre sua Bíblia, ele é uma repetição da lei. Ele é como se Deus estivesse assim, antes de você assinar o contrato e entrar em Canaã, eu vou revisar tudo que tinha na aliança para você, se você quer mesmo, falando para Israel, se você quer mesmo, para você entrar mesmo sabendo que é isso que você quer. Então Deus firma uma aliança com seu povo e ele volta nas cláusulas da aliança a partir de Deuteronômio, que significa repetição da lei. A palavra Deuteronômio significa isso. Então, Deuteronômio 28, Deus traz assim, meu filho, se você quer bênção, obedeça. Se você quer maldição, meu filho, então você desobedeça. É mais ou menos isso. Eu proponho para você a bênção e siga isso, meu filho, que você vai ter vida. É isso que Deus trouxe. Então, observe o verso 25 de Deuteronômio 28 e perceba como se cumpriu perfeitamente essa profecia na vida de Daniel, seus companheiros, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Verso 25 diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Como pode o povo de Deus ser invadido por o reino da Babilônia? É absurdo isso. Mas diz assim: o Senhor te fará cair. Mas não era culpa de Deus. Foi o povo que tomou um rumo errado.
Olha o verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. O que aconteceu com Daniel e seus companheiros? Arrancados do pai e da mãe e foram dados a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comeloá, um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. O que aconteceu com Israel em relação à Babilônia? Exatamente isso. 36. Diz assim, o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído. Tipo, não foi Deus. O povo quis um rei. O povo nem sonhava em ter um rei quando isso aqui foi escrito. Nem sonhava. Saul veio muitos anos depois, o primeiro rei de Israel. O teu rei que vocês vão constituir sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Só Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia? Muitos outros israelitas. Quantos não se ajoelharam perante a estátua de Nabucodonosor? 3. Daniel não sei onde estava, mas não se ajoelhou com certeza. Mas aqui, ele está dizendo assim, que adorariam deuses de pedra, de prata. Muitos israelitas se ajoelharam. Sobrou aquele ali, a essência, o remanescente ali. Olha o verso 41. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, serão levados ao cativeiro. Verso 45. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porque não ouviste a voz do Senhor teu Deus, não para guardar os mandamentos e os estatutos que ordenou. 48. Assim com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás. Lembra que eu falei do verso da palavra servir? Vai aparecer aqui de novo. Servirás aos inimigos que o Senhor enviar contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. 49 e 50 é o último aqui que nós vamos ler desse trecho. Diz assim, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, Babilônia, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Descrição exata do que ia acontecer com Israel, com a invasão de Nabucodonosor. Por incrível que possa parecer, Deus estava por trás desse problema, dessa questão, permitindo que a sua vontade acontecesse por conta da quebra da aliança que Israel havia feito. Então estava tudo programado, não que Deus quisesse que a maldição batesse a porta. Deus propôs a eles, sigam a bênção, sigam a vida, obedeçam, ou se vocês quiserem seguir outro caminho, vocês já sabem o que vai acontecer. Está aqui. Eu esqueci, tem mais um verso aqui, o 47, que é onde eu vou seguir o sermão. Verso 47 diz assim, porquanto não serviste, olha o serviste aí, ao Senhor teu Deus, com alegria, bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. O que Deus está dizendo? Vocês tinham tudo para serem fiéis. Vocês tinham tudo para serem bênçãos. Vocês não tinham por que seguir um outro caminho. Vocês tinham abundância de tudo e vocês não me serviram com alegria, nem com bondade de coração. Vocês tinham tudo, não precisavam. Sabe o que me vem à tona? Me vem à tona a história de Jó. Se você se lembrar, Satanás disse assim, que Jó só servia a Deus porque ele estava protegido, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E Satanás tirou de Jó o quê? Tudo. E Jó continuou fazendo o quê? Servindo a Deus. Só que eu vou mais além. Quem é que tinha tudo e abandonou a Deus? Satanás. Ele tinha tudo no céu. Tudo, tudo, tudo. Protegido por Deus, cheio de pedras preciosas e brilho para cá e brilho para lá. Ficava na presença de Deus. Ele tinha tudo, abundância de tudo e deixou de servir a Deus. Então aqui, Israel estava projetando a infidelidade de quem? De Satanás quando esteve no céu. Exatamente isso que estava acontecendo. Queridos, Deus havia providenciado tudo para eles, mas eles não eram servos. E esse é um puxão de orelha para quem? Para nós hoje.
Deus tem providenciado tudo para nós. E a gente não serve a Deus como deveria. Não cuidavam, nem gerenciavam com alegria, é a expressão que é usada aqui no verso 47. Nem com alegria, nem com bondade é a provisão de Deus. É intrigante pensar que Deus estava por trás do cativeiro do seu povo e que Deus chegou a chamar Nabucodonosor de meu servo. Jeremias 25, verso 9. Não vou abrir esse verso, não precisa. Mas observe, Israel era servo de Deus e não o serviu. Nabucodonosor não era servo de Deus, mas quando Deus disse assim, vai lá e faz isso, Nabucodonosor foi lá e fez. Aí Deus deixa de chamar Israel de servo, e quem é que virou servo? Nabucodonosor era o servo de Deus. O seu povo não estava servindo, obedecendo a Deus de coração, mas Nabucodonosor fez exatamente o que Deus ordenou que fizesse, mesmo ainda não reconhecendo a Deus como o Senhor de tudo. Isso me lembra, queridos, uma passagem triste de Isaías. Isaías capítulo 1, 2 e 3, Deus diz assim, que animais irracionais conhecem o seu dono, o seu possuidor, mas o povo de Deus, inteligente, com toda a revelação que tinha, não o conhecia. Está lá em Isaías capítulo 1, verso 2 e 3. Por fim, queridos, sabe o que aconteceu? Jeremias 25, 11 diz assim, que Israel deixou de servir o rei do universo para servir ao rei da Babilônia. Olha que tramóia que virou. Israel era servo de Deus, foi escolhido para isso. Deixou de servir a Deus e passou a servir outros ídolos e acabou servindo a Babilônia. Nabucodonosor não era servo de Deus, mas quando Deus pediu para ele fazer o que tinha que fazer, ele serviu a Deus e fez o que era para ser feito. Que paradoxo, que choque de ideias aqui, né? Que coisa. E aqui no verso 47 de Deuteronômio, eu separei 3 ideias. Primeiro, serviço. Atuar com fidelidade ao seu Senhor, em tudo que vier à tua mão. Isso é serviço. Eu falei ontem, nem sei se foi aqui, que eu preguei em 2 lugares ontem, mas eu falei, em algum lugar eu falei, que às vezes a pessoa está esperando ser missionário não sei aonde. Foi aqui mesmo. Foi aqui. Porque quando eu puder ser missionário não sei aonde. Começa a ser missionário aonde? Aqui, meu irmão. Você nunca vai ser missionário lá não sei aonde, se você não começar a ser missionário aqui. Porque missão está no coração e você começa dentro de casa. Segunda coisa que ele fala aqui sobre serviço ainda, ele fala servir com alegria. Sabe o que é servir com alegria? É reconhecer que tudo provém de Deus e que tem suprido todas as suas necessidades. A palavra que brota de servir com alegria é gratidão. Essa é a palavra. E a gratidão é o que envelhece mais cedo na vida da gente. Não sei se você já tentou ajudar alguém, se ajudou uma pessoa 10 vezes, mas se na 11ª você disser não, a pessoa esqueceu as 10 vezes e ela vai se prender na única vez que você não ajudou. É assim ou não é? O ser humano é assim. Deus cuidou de você trocentas vezes, mas uma vez que aconteceu alguma coisa que Deus permitiu por alguma razão que você não sabe, aí Deus, porque Deus. Eu vou fazer mais um parênteses no sermão. Eu li um negócio que mexeu comigo e é o que tem mexido comigo esses dias. Olha, eu estou lendo Patriarcas e Profetas pela 5ª vez. Gente, Patriarcas e Profetas é o livro do meu coração. Eu amo Patriarcas e Profetas. A Bíblia em primeiro lugar, Patriarcas e Profetas. Se você não leu, você não tem ideia do que você está perdendo. É um espetáculo. E eu já li, estou lendo pela 5ª vez, li um trecho que não tinha me passado. Vocês lembram aquele trecho da Bíblia que o povo foi atacado por serpentes no deserto? E Deus mandou fazer uma serpente de bronze, quem olhasse para a serpente era salvo? Vocês lembram disso aí? Quando eu li, eu fiquei me perguntando, porque a escritora Ellen White diz assim, Deus tirou a proteção. Tirou a proteção. Aí eu fiquei pensando assim, cara, tinha tanta serpente assim no deserto, perto do arraial de Israel? Será que tinha tanta serpente assim? Para atacar um povo que era, 2 milhões de pessoas e começar a morrer milhares de pessoas? Tinha tanta serpente assim?
Aí me brotou da mente a seguinte situação. Olha bem, pode ser que não tinha tanta serpente. Mas a partir do momento que a proteção de Deus saiu, quem entrou em ação? Exatamente. Eu imagino Satanás arregimentando todos os demônios. Rapaz, cate todas as serpentes que você encontrar nesse deserto e traga para cá. Só imaginação da minha cabeça. Traga para cá, porque agora é a nossa hora. Me veio esse negócio na cabeça assim, ó. Porque você tem o seguinte, você tem a proteção de Deus na sua vida. Amém? Mas coisas ruins acontecem com você, não acontece? Acontece. Deus permite. Mas às vezes a gente sai, a gente foge, a gente escapa da proteção de Deus. Bênçãos decorrentes da obediência, maldições, que basta você fugir para longe de Deus, que o diabo encontra espaço para trazer o que for para atacar você. Diz a Bíblia que ele está como um leão que ruge, procurando, ele está esperando só você sair da proteção de Deus. Ele está esperando só isso aí. A hora que você sair debaixo da proteção de Deus, ele entra com todas as serpentes possíveis para atacar você. O texto bíblico fala do serviço, serviço com alegria, gratidão, serviço com bondade. Você leu aí comigo? Verso 47, Deuteronômio 28, 47, serviço com bondade. Eu fiquei pensando, serviço com bondade, o que seria isso? Saber olhar não somente para mim, e não somente para o céu, mas saber olhar para quem? Para quem está ao meu? Para quem que eu ofereço bondade? Para meu próximo. Atender o próximo em suas necessidades. Você existe para isso e eu também. A Babilônia, queridos, pensava que estava conquistando Jerusalém. E se você dormiu até agora, acorde. A Babilônia pensava que estava conquistando Jerusalém. Mas Deus estava ocupando a Babilônia por dentro. Quando Deus parece perder o controle, é exatamente aí que ele está movendo a história. O rei Nabucodonosor pensava que estava treinando escravos, mas Deus estava transformando aqueles 4 jovens em profetas. Na fornalha da aflição. Eu me arrepio. Deus é especialista em transformar coisas aparentemente negativas em bênçãos, mas ele só consegue fazer isso porque ele tem a história nas mãos. Satanás vibrou quando o seu reino aparentemente conseguiu roubar, matar e destruir o reino e o povo de Deus. Ele vibrou, achou que agora foi, agora é minha vez. Ele invadiu Jerusalém, roubou as coisas do templo, destruiu muros e habitações, incluindo a casa de Deus, e matou muitas pessoas. Ainda levou cativos muitos jovens, incluindo pessoas da nobreza de Israel. Essa é a visão derrotista de quem não tem a história nas mãos. Quem lê a história diz assim, ai, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. Não. Na verdade, Deus infiltrou seus servos fiéis dentro do reino de Satanás, para converter súditos do inimigo em servos fiéis do seu próprio reino, inclusive Nabucodonosor. Porque em Daniel capítulo 4, verso 37, Nabucodonosor aparenta ter se convertido. E quem sabe, quando você estiver andando lá no céu, numa boa, nova terra, você vai dar de cara com quem? Com Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque em algum momento, Nabucodonosor achou, estava servo de Satanás, achou que estava invadindo o reino de Deus, mas era Deus que estava invadindo a Babilônia com seus servos. Do mesmo jeito que Gideão não precisou de milhares para derrotar os midianitas, com 300, Deus não precisou milhares para invadir a Babilônia. Deus botou 4 profetas lá dentro, e esses 4 reviraram o reino de Satanás. Deus trabalha assim. Ele infiltrou José no Egito para salvar os perdidos de lá. Ele infiltrou Paulo na corte romana. Enquanto Satanás achou assim, ó, prendi Paulo, Deus infiltrou Paulo lá dentro para converter gente da corte de Nero. Imagine que loucura. Deus infiltrou Daniel e seus amigos na Babilônia para salvar os perdidos lá de dentro. Pasmem vocês.
Deus se infiltrou em Jesus Cristo, na forma de homem, para buscar e salvar o perdido. Deus está infiltrado aqui no meio de nós, tentando salvar a mim e a você. Quando tudo parecia perdido, Deus mostra que Ele continua na frente de tudo. O povo de Deus não foi levado para se misturar com a Babilônia, mas para testemunhar dentro da Babilônia. Assim como Jó. Deus mostraria ao inimigo que ele tinha servos fiéis, que não dependiam do local. Eu sou fiel porque eu estou em Jerusalém. Se eu estou na Babilônia, eu danço conforme a música. Não. Deus tinha servos fiéis, que se tivesse em Jerusalém iam ser fiéis, se tivesse na Babilônia vão ser fiéis, e se tiver debaixo da terra vão ser fiéis. Não interessa. Se tiver na lua vão ser fiéis. Deus encontrou pessoas assim e infiltrou esses na Babilônia. São pessoas que não dependem das circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, eu sirvo a Deus. Se as coisas estão indo mal, eu sigo a dança conforme a música, como eu já falei. Pessoas que não se prendem às circunstâncias. Porque ser fiel na barra da saia da mãe, ser adventista porque meu pai foi, ser adventista porque o pastor Bulhão não sei o quê, sabe? Esquece isso, irmão. Você precisa ter a sua vida espiritual. Você jovem, você não tem que escolher ser adventista porque seu pai foi. Você tem que entender o que é ser adventista, o que é ser cristão, qual é o reino que você serve. Você tem que saber dar resposta à razão da sua fé por conta própria. Você não pode depender de ninguém para isso. Os jovens não tinham papai e mamãe, não tinham mais ninguém. Eles tinham Satanás rugindo ao redor deles, tinham Nabucodonosor enfiando goela abaixo a cultura da Babilônia, os deuses da Babilônia, mas as circunstâncias não afetaram esses jovens. Aí você vai dizer, mas a idade deles, não. Era de 17 anos, 17, sei lá, 18, mas não eram pessoas maduríssimas. Não eram pessoas vividas, a fé formada, não. Eram jovens que, enquanto estavam a caminho da Babilônia, decidiram, e mesmo em face da morte, nós não vamos ceder. Deus quer uma geração de jovens que reconheça a Deus como seu Senhor. Lembrando que o reino de Deus é das crianças. Quanto mais velho a gente vai ficando, é pior. A gente vai ficando com a crosta desse mundo, se a gente não permitir Deus moldar a gente agora, já. O coração vai endurecendo. Deus possui pessoas fiéis, queridos, em todas as idades, dentro de qualquer limitação e mesmo sem tanto conhecimento. Deus tem pessoas assim, fiéis, em todos os cantos. Eles não tinham nem supervisão de ninguém. Não havia ninguém na Babilônia para vigiá-los, para poupar a pele e facilitar a vida. O que custaria para eles ajoelhar pelo menos uma vezinha só para preservar a vida? Era o suficiente para perder a proteção de Deus. Eles entendiam que o Deus que dirige a história estava presente com eles aonde fossem. Como diz Salmo 101, verso 6, que os olhos do Senhor continuam procurando os fiéis da terra. A Babilônia, queridos, pensou que estava trazendo troféus de guerra para dentro dos seus muros e não percebeu que estava trazendo homens cheios do Espírito de Deus para dentro da Babilônia. Já ouviram aquela conversa do cavalo de Troia? Foi o cavalo de Troia de Deus. Deus deu, está aqui para vocês. A hora que abriu, eram os profetas de Deus que estavam lá dentro. Quando uma semente é enterrada, parece derrota, parece o fim, parece o sepultamento daquela semente. Mas o enterro é exatamente o ambiente do crescimento. Você nunca vai crescer espiritualmente, tanto na bonança como nas lutas que você tem. Quando está tudo muito bem, a tendência é você achar que você pode tudo, que você sabe tudo, que você vai resolver. Quando as coisas apertam e você sente que chegou o fim, ali já é o abismo, então você para de olhar para si e começa a olhar para cima. Essa é a diferença. Daniel servia em Babilônia,
mas o coração estava em Jerusalém. Seu corpo estava no palácio, mas sua janela voltada para o céu. Deus ainda tem infiltrados nesse mundo. Gente que trabalha aqui, estuda lá, vive acolá, mas pertence a outro reino. Pessoas que não negociam a verdade. Pessoas que permanecem puras numa cultura corrompida. Pessoas que, como Daniel, preferem a fidelidade do que a popularidade. Você é mordomo de Deus, arrancado do seu reino celestial, para viver aqui nessa Babilônia. Podemos ser infiltrados de Deus numa sala de aula repleto de ateus e descrentes. Ou no emprego que talvez você nem goste muito, mas Deus, você não sabe assim, por que eu estou nesse emprego. Pergunte para Deus. Pergunte para Deus, porque de repente Deus te infiltrou ali para salvar nem que seja uma pessoa, ou para salvar você mesmo. Eu já vi gente que não sabe como foi parar na cama de um hospital, do nada. E lá de dentro pregou o evangelho para 3, 4 que estavam no quarto dele. Pregou para enfermeiro, pregou para médico. Eu já vi isso acontecer. Infiltrados de Deus no hospital. Quando você cair de cama, for parar no hospital, pergunte para Deus o que Deus está querendo com você lá. Pergunte. Porque Deus tem infiltrado em hospitais. Especialmente em hospitais. Porque muitos que estão ali deitados não se levantarão dali. É a última oportunidade daquelas pessoas. Então, quando as coisas acontecerem com você, lembre-se, você é infiltrado de Deus. E se não for, é infiltrado de quem? De quem? Se você não é infiltrado de Deus. Com o conhecimento que você tem, com tudo que Deus tem feito por você, você ainda está guardando o conhecimento para quê? Queridos, a nossa pátria não é aqui. Você já ouviu isso diversas vezes. E temos um Deus que dirige não somente a história da terra. Ele dirige a tua história, a minha história. Os planos de Deus, Ele não precisa se preocupar. Porque eu tenho que cuidar do mundo todo, não consigo cuidar da Mariana. Não é isso. Eu não consigo cuidar do Marcos. Não, meu irmão. Ele tem planos individuais. E nesse plano individual, Ele cumpre o propósito eterno da salvação para todas as pessoas que querem. Você vive num reino terrestre, mas você não é daqui. Você é herdeiro do reino celestial. Satanás fará de tudo para destruir a sua fé, que um dia foi semeada em seu coração. Mas o Senhor da história tem planos maiores e melhores para os fiéis. Continuemos honrando o reino de origem, de onde você é, de onde você surgiu, de onde Deus plantou você. Honre a cada dia. Não tenha medo, porque o tempo está se findando. E o tempo de honrar a Deus de verdade, nos últimos dias, é para isso que você veio nessa terra. É agora, é o momento de você, de verdade, responder com fidelidade por todas as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Você é um infiltrado de Deus. Se pergunte a cada dia o que Deus quer que você faça, aonde Ele plantou você. Porque Ele é o Senhor da sua história. Ontem, no apelo final, a música travou. E hoje, impressionantemente, a música travou. Mas Deus tem servos ali, ó. Ontem salvaram a música e hoje de novo. Deus quer falar com a gente essa semana. E Satanás sabe disso. Seu lugar é aqui. Vamos orar. Querido Deus, somos teus servos. Não queremos fugir da responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Enquanto cuidamos de salvar os outros pelo teu amor, que o Senhor salve a mim e a minha família. Salve a cada um aqui. Nós queremos honrar o teu nome. Queremos ser fiéis a toda prova. Nós queremos que o Senhor caminhe conosco em qualquer circunstância, em salas de aulas, em trabalhos, aonde nós somos os únicos cristãos, os únicos adventistas, somos os infiltrados de Deus. Que o Senhor nos use poderosamente. Que ao sairmos de casa cada dia, perguntemos ao Senhor, aonde o Senhor quer que eu me infiltre hoje, para salvar mais alguém para o teu reino. Conserva a nossa fé. Não permita que enquanto salvamos outros, a gente mesmo seja desqualificado.
mas que nós possamos estar firmes na graça de Jesus Cristo. É no nome dele que pedimos. Amém, Senhor. Deus esteja